Meu pai ligou em pânico. Sua voz falhava ao telefone, tremendo entre raiva e descrença. A comida nunca chegou. Ao fundo, eu podia ouvir 20 parentes se mexendo em suas cadeiras. O som de pratos raspando contra uma mesa vazia, sussurros subindo como fumaça. Por um segundo, quase senti pena dele. Quase. Recostei-me na minha cozinha, a quilômetros de distância, café na mão, e disse calmamente: Eu não achei que você precisasse de nada de mim. E então desliguei. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que todos os anos que passei tentando ganhar um lugar àquela mesa. Esse foi o dia em que a justiça foi servida, fria e perfeitamente cronometrada. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se esse tipo de história mexe com você, não se esqueça de se inscrever. Meu nome é Silas Costa, e foi isso que aconteceu quando uma família finalmente provou o gosto do seu próprio silêncio. Semanas antes do telefonema que partiria o Natal ao meio, minha vida em São Paulo seguia com o tipo de precisão que minha família idolatrava no papel e ignorava na prática. Corridas matinais no Ibirapuera, uma mesa de trabalho de frente para o Água Cinzenta do Rio, relatórios de clientes empilhados em fileiras perfeitas, meu nome em cada entrega, porque sou o tipo de pessoa que paga a conta e fica para apagar as luzes. Depois de uma reunião na quinta-feira, um colega de trabalho se encostou na parede do meu cubículo e perguntou se eu ia para casa no feriado. Sim, eu disse, guardando o notebook na maleta. De volta para onde todos sabem suas falas. A piada não teve graça, porque não era uma piada. Meu celular acendeu antes que as portas do elevador se fechassem. Pai. Douglas Costa. Ei, filho, disse ele naquele tom praticado e gentil, reservado para vizinhos e operadores de telemarketing. Vá em frente e mande a sua parte para a ceia. Sua mãe já encomendou tudo. Observei meu reflexo embaçar no aço inoxidável do elevador. Claro, eu disse. Desligamos. Lá fora, o ar úmido de novembro embaçava as janelas do escritório. Pensei, não pela primeira vez. Eu continuo pagando por um lugar que nunca foi realmente meu. Eu dirigi pela cidade até o açougue central, aquele lugarzinho de tijolos aparentes com um sino na porta e cortes embrulhados em papel, empilhados como segredos atrás do vidro. Silas, seu Mário disse, sorrindo como as pessoas sorriem para clientes confiáveis. Sua mãe é pontual como sempre. O mesmo do ano passado? O favorito dela, eu disse. Fechamos em um peru marinado de 10 quilos, com alecrim e frutas cítricas, entrega marcada para quarta-feira, às 10h30, na Casa de Campinas, na Alameda das Acácias. Ele digitou meu nome na nota fiscal, adicionou meu celular como contato e deslizou a cópia carbonada para mim com uma caneta. Meu cartão, minha assinatura, meu timing. Na confeitaria Doce Pedaço, 3 quarteirões abaixo, foram 2 tortas de nozes e um manjar de coco com calda de ameixa. Entrega às 13h. Sua mãe é pontual, disse a dona Zilda, batendo o pedido na tela. Todo ano, certinho. Eu sorri, porque concordar com a cabeça parecia uma rendição. Os e-mails de confirmação chegaram ao meu celular antes que eu chegasse ao carro. Açougue Central, A107. Doce Pedaço, TK927. Ambos ligados ao meu nome salvo-nome, ambos prometendo chegar como um relógio em uma casa que parecia melhor nas fotos do que pessoalmente. No caminho para casa, rolei pelo nosso grupo de família no WhatsApp. Família Costa. Um lugar onde anúncios são aplaudidos e pedidos de desculpas vão para morrer. Tia Pati escreveu: Casa cheia este ano. Eu digitei:
ansioso por isso. Então, observei minha bolha de mensagem azul ficar ali, como uma criança do lado de fora de uma porta trancada. Sem respostas. Nem um joinha, nem um coração. Nem mesmo visualizado por pena. Tirei um print do silêncio, não para usar como arma mais tarde, mas porque algo em mim precisava de provas de que isso não era tudo da minha cabeça. Na cozinha, coloquei as confirmações ao lado das minhas chaves e olhei para os horários de entrega. 10h30 para o Peru. 13h para as sobremesas, como coordenadas em um mapa de uma família que eu continuava tentando navegar sem bússola. A memória subiu com o cheiro do meu próprio jantar. Macarrão simples, alho e azeite. O tipo de refeição que você cozinha para si mesmo quando ninguém pergunta o que você quer. Eu tinha 10 anos de novo, em pé numa cadeira na pia daquela cozinha em Campinas. Mãos enrugadas na espuma, raspando o recheio de travessas, enquanto as risadas cresciam na sala de jantar, sem mim. Leonardo contando uma história que ele não viveu. Carolina rindo, do jeito que se deve rir quando se sabe que está segura. Mamãe gritando da porta. Silas, mais rápido! Os convidados estão esperando. Parecia nobre na época. Agora parece camuflagem. Minha família adora uma imagem que você pode enquadrar. Uma mesa longa, um peru perfeito, porta-guardanapos combinando. Alguém sempre tem que estar atrás da moldura para mantê-la firme. Eu sempre estou, eu disse para a sala vazia. As notas fiscais esperavam. A programação zumbia na minha cabeça. O rio lá fora passava, indiferente. Se um dia a comida não chegasse, talvez a verdade chegasse. Eu fiz o Pix da minha parte naquela noite e observei a confirmação aparecer na conversa do meu pai. Nenhuma resposta, lá também. A performance havia começado e, como toda boa produção, a equipe técnica fingiria não existir. A mensagem veio depois da meia-noite, quando a cidade tira as mãos do volante e deixa a chuva dirigir. Eu estava na minha janela, o Rio Pinheiros uma faixa mais escura na escuridão, quando minha prima escreveu. Ei, pergunta aleatória. Você tem certeza que foi convidado? Seus pais disseram a todos que seria algo pequeno, só a família mais próxima. Eu não me mexi por uma respiração completa. Rolei de volta para o grupo Família Costa, para o meu ansioso por isso. Para a linha de nada, nada que se seguiu. Pensei que a raiva viria, quente e justificada. Mas o que subiu, em vez disso, foi um vazio limpo e frio. O tipo que você sente quando um médico finalmente dá nome ao que estava errado. E você percebe que não estava louco, afinal. Liguei para minha mãe. Elaine atendeu no terceiro toque, com uma voz alegre que estalou como celofane. Silas, é tarde. Não para isso, eu disse. Vamos fazer algo pequeno este ano. Ela começou, já na metade de um roteiro. Menos tensão, só a família mais próxima. Eu sou família próxima? Perguntei. Ou só quando você precisa do meu cartão? Ela suspirou. O jeito que as pessoas suspiram quando querem que a sala ouça. Você sempre torna tudo maior do que precisa ser. Mantive minha voz nivelada. Eu fiz o Pix. Eu fiz os pedidos. E de alguma forma, eu ainda não tenho um lugar. A linha ficou quieta. Eu podia ouvir o relógio na cozinha deles. Ou talvez fosse apenas a ideia de um, marcando os momentos que nunca passamos, dizendo assim a verdade. Não é pessoal, ela tentou. Nunca é, eu disse, e encerrei a ligação antes que ela pudesse me dobrar de volta para dentro da história dela. Verificação é um hábito que você adquire quando o amor vem com recibos. Liguei para o Leonardo primeiro. Ele atendeu de um bar, música ao fundo, a voz cheia de charme. Ei, cara, tudo bem? Vai para Campinas? Ele riu. Sim,
Claro, vou levar a Tainá. Mamãe disse. Ele parou, porque tinha dito-se o suficiente. Legal, eu disse. Te vejo lá. Ele não percebeu a ironia. Carolina atendeu no segundo toque, sem fôlego. Silas, eu estava justamente... Você vai descer para o Natal? Perguntei. Sim. Quer dizer, acho que sim, ela disse, as palavras derrapando. Só uma coisinha pequena. Eu e o Evandro. Mamãe queria... A mentira desmoronou sob seu próprio peso. Entendi, eu disse. Divirtam-se. Quando desligamos, sentei-me na beira da minha cama e deixei a frase, fazendo algo pequeno, girar em minhas mãos. Não era um plano. Era um rótulo. Um adesivo educado colado sobre uma porta trancada. Tia Pat quebrou a última barreira. Ela mandou um print de outro grupo, onde os adultos coordenam os assentos como exércitos coordenam mapas. A mensagem da minha mãe, de uma semana antes, estava lá, em cinza. O Silas não vem, então não se preocupem em apertar. Está tudo certo. A data e a hora da mensagem caíram como um martelo de juiz. 7 dias antes de meu pai pedir meu dinheiro. 8 dias antes de eu escrever meu nome em um peru que eu nunca provaria. Eu encarei aquilo tempo suficiente para memorizar a pontuação. Sem desculpas, sem motivo, apenas logística. Eu não era uma pessoa naquela frase. Eu era metragem quadrada. Algo se assentou então. Não raiva, não vingança, apenas uma decisão. Eu abri o aplicativo de notas e comecei um registro. Não porque eu planejava processar minha mãe no tribunal da família, mas porque a história tem um jeito de ser editada pela voz mais alta. 23/8. Prima diz, família próxima. 032. Prima confirma que não fui convidado. 048. Mãe confirma, algo pequeno. 057. Leonardo confirma que levará a Tainá. 0105. Carolina confirma que ela e Evandro vão. Salvei o print da tia Pati em uma pasta chamada Comprovantes. Joguei as confirmações do açougue e da confeitaria abaixo dele e encarei a fileira organizada de provas de que eu não havia inventado a sensação de ser apagado. Andei até a cozinha e servi um copo d'água, a torneira tossindo antes de jorrar limpa. A palavra família parecia diferente sob aquela luz. Não era uma porta, afinal. Era uma senha que algumas pessoas aprendem e outras aprendem a fingir. A versão da minha mãe vinha com um manual de marca e comunicados à imprensa. A minha tinha graxa debaixo das unhas de esfregar panelas enquanto o show continuava sem mim. Família próxima. Eu disse em voz alta para ninguém e ouvi como soava oco. Próxima, quando a conta vencia. Remota, quando a cadeira era puxada. A chuva castigava-mo à janela. O rio se movia como sempre faz, para frente, mesmo quando parecia parado. Olhei para o calendário na geladeira onde eu havia circulado. Quarta, 10h30, Peru e 13, o céu, sobremesas em caneta azul. Prova de que um dia acreditei que a pontualidade poderia manter uma família unida. As datas circuladas em azul pareciam um desafio agora. Se eles tinham tirado meu lugar e me escrito para fora da cena, então eu pararia de sustentar o cenário. Se eles pegaram minha cadeira, eu puxaria-se a mesa. A manhã surgiu quente e abafada. O ar de São Paulo pesado. Fui até o açougue central antes do nascer do sol. A rua ainda vazia, exceto por caminhões de entrega e um homem varrendo a calçada em frente à padaria. O sino sobre a porta tilintou quando entrei. O ar cheirava-se a temperos e fumaça. Balcões de inox brilhando sob a luz fluorescente. Seu Mário ergueu os olhos, surpreso. Bom dia, Silas. Você está cedo.
Ainda estamos preparando o Peru para Campinas. É sobre isso que vim falar, eu disse, baixinho. Preciso cancelar o pedido. Ele piscou. Cancelar? O Peru já está embalado. Sua mãe gosta do horário dela. Preciso. Eu encontrei seus olhos. Firme. Fui eu quem paguei. Isso significa que sou eu quem cancela. Ele hesitou, depois assentiu, lentamente, digitando meu nome no terminal. O reembolso entra em 1 dia ou 2. Tem certeza? Total, eu disse. Quando a impressora cuspiu o comprovante de cancelamento, eu o dobrei e guardei no bolso, como um passaporte para sair de algo que eu nunca tinha escolhido pertencer. Lá fora, o ar parecia mais pesado. Do outro lado da rua, a confeitaria Doce Pedaço tinha acabado de abrir, o cheiro de açúcar flutuando. Entrei, o sino suave acima da porta. A própria Dona Zilda estava atrás do balcão, rosto corado, farinha na manga. Bom dia, Silas. Suas sobremesas estão quase prontas. Sua mãe ligou para checar o horário da entrega. Eu balancei a cabeça. Sem entrega. Preciso cancelar. Suas mãos congelaram na caixa que ela estava amarrando. Oh, querido, você não pode cancelar um pedido de feriado tão em cima da hora. Está tudo pronto. Destravei meu celular, mostrei o recibo. Meu nome e número do cartão brilhando na tela. Eu sou o cliente, eu disse. Por favor, emita o reembolso. A padaria ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira. Finalmente, ela suspirou. Tudo bem, me dê 1 minuto. Ela digitou lentamente, a caixa registradora clicando como uma confissão relutante. O e-mail de confirmação chegou na minha caixa de entrada, um momento depois. Vamos estornar no cartão, ela disse, a voz baixa. Eu assenti e então acrescentei. Além disso, remova meu nome da lista de pedidos fixos do próximo ano. 100 pedidos automáticos. Eu entro em contato se precisar. Ela me deu um longo olhar, meio pena, meio curiosidade, mas não perguntou o porquê. Feliz Natal, de qualquer forma, ela disse suavemente. Para você também, respondi, embora as palavras não significassem nada. Eu caminhei pelo Ibirapuera até o barulho da cidade suavizar e se transformar em vento. O lago parecia metálico, uma longa cicatriz através do cinza. Sentei-me em um banco, celular na mão, rolando por minhas despesas dos últimos 5 anos. Compras de mercado, depósitos, recibos do mesmo açougue e da mesma padaria, da mesma floricultura, da mesma loja de bebidas. Cada total era meu, mas cada obrigado tinha ido para outro lugar. Confiável. Minha mãe sempre me chamava assim. Essa palavra costumava parecer um elogio. Agora soava como uma coleira. Pensei no telefonema que viria quando eles percebessem. Eu não planejava discutir. Não planejava me defender. O silêncio seria a única resposta que valeria a pena dar. Abri minhas configurações, liguei a gravação automática de chamadas. O que quer que viesse a seguir, eu queria que a verdade tivesse uma voz que não fosse a dela. Quando o sol se pôs atrás dos prédios, a decisão havia se solidificado em calma. Eu não me sentia vingativo. Eu apenas me sentia farto. Meu celular vibrou. Tia Patty. Sua voz era um sussurro, mesmo através da estática. Silas, escuta. Sua mãe disse a todos que se alguém perguntar, é para dizer que você está ocupado, que não é muito sociável. Eu ri uma vez, baixinho. Então agora eu sou alérgico a reuniões. Ela está tentando salvar as aparências, disse Patty. Você não tem que consertar isso. Eu não vou consertar mais nada, eu disse. Caminhei para casa ao longo do parque, o ar cheirando a folhas molhadas e fumaça.
As luzes da cidade brilhavam na água, borradas e trêmulas. Eu sussurrei para ninguém. Se eles não precisam de mim, eles também não precisam da minha comida. Então, quase como uma oração, a justiça sabe o caminho da mesa. A manhã da véspera de Natal chegou cinzenta e silenciosa. Acordei com o som da chuva batendo na janela e o zumbido fraco da geladeira. A cidade parecia suspensa, as ruas vazias, como se todos tivessem ido para outro lugar fingir gratidão. Fiz café, o cheiro rico enchendo minha pequena cozinha, e abri meu notebook. Os e-mails de cancelamento esperavam na minha caixa de entrada. 2 confirmações nítidas, carimbadas com datas e horários. Prova de que eu finalmente te tinha saído da moldura. Eu os li novamente, devagar, como se cada linha pudesse firmar minha respiração. Sem maldade, eu disse em voz alta, apenas devolvendo o silêncio que eles me enviaram. Às 11h45, chequei meu celular. Em qualquer outro ano, a essa altura, minha mãe estaria ligando, meio doce, meio ríspida, perguntando onde eu estava, lembrando-me de não atrasar, dizendo que as pessoas estavam esperando. Desta vez, nada. A casa zumbia com o silêncio. Lá fora, o rio estava pálido e lento, um espelho que se recusava a mostrar qualquer coisa com clareza. Servi uma segunda xícara de café, coloquei ao meu lado e esperei, sem saber pelo quê. Às 12h17, o telefone tocou. O nome do meu pai, na tela. Deixei tocar 4 vezes e atendi. Sua voz rachou através do receptor. A comida nunca chegou. O peru, as sobremesas, nada. Está todo mundo aqui sentado, esperando. O que aconteceu? Atrás dele veio o caos. Cadeiras arrastando, pratos tilintando, a voz aguda da minha mãe subindo acima dos murmúrios. Alguém ao fundo perguntou. Não era o Silas que cuidava disso? Recostei-me no balcão, o vapor da minha xícara embaçando meus óculos. Ah, eu disse, lentamente. Eu achei que vocês não precisassem de nada de mim. Por um momento, todo o som desapareceu. Mesmo através do telefone, eu podia ouvir o formato da respiração dele mudar. Então, um clique suave. A chamada terminou. Fiquei parado por um longo tempo. O relógio no fogão mudou para 12h23. A chuva batia no vidro com mais força, agora, constante como aplausos para um show que ninguém queria admitir que assistiu. Meu celular começou a vibrar novamente. Mensagens, desta vez. Tia Pati. Eles estão em pânico. Sem peru, sem sobremesas. Está tudo fechado. Outra de uma prima. Sua mãe está chorando. Ela disse que você esqueceu. Rolei lentamente. Cada mensagem, uma prova de que a verdade estava fazendo seu trabalho. Eu não esqueci. Eu disse para o silêncio. Eu lembrei de tudo. A próxima ligação veio do meu pai de novo, seu tom frágil. Sua mãe está em prantos, Silas. O que você está tentando provar? Olhei pela janela para o rio, a correnteza batendo contra as margens, o reflexo das nuvens cinzentas se partindo. Nada, eu disse, apenas deixando a conta fechar. Ele começou a falar, parou, suspirou pesadamente. Ela diz que você sempre teve problemas. Você sabe como ela fica quando está envergonhada. Eu não disse nada. O silêncio se estendeu, tenso como neblina. Finalmente, ele murmurou. Feliz Natal. E desligou. No final da tarde, a tempestade lá fora espelhava uma que estava na casa deles. Tia Pati mandou uma foto. Tremida, pouca luz. A longa mesa de carvalho em Campinas, vazia, exceto por talheres e guardanapos dobrados. 20 parentes congelados no tipo de educação que, na verdade, é pânico. A mão da minha mãe cobria o rosto. Meu pai estava perto da porta da cozinha, telefone na mão, maxilar cerrado.
Abaixo da foto, Patty escreveu apenas: "Agora eles sabem." Eu larguei o telefone e encarei minha própria mesa, uma tábua estreita de madeira de demolição que acomodava 4, mas raramente o fazia. Sobre ela, meu café, um prato com metade de um sanduíche e a satisfação silenciosa de não ser mais invisível. Imaginei os murmúrios se espalhando naquela sala de jantar em Campinas. Alguém sussurrando: "O Silas não cuidava disso todo ano?" Outro dizendo: "Sim, sempre na hora certa." As perguntas se multiplicariam até que a história que minha mãe construiu rachasse ao meio. A noite demorou a cair, como as noites de verão em São Paulo. As luzes se acenderam do outro lado do rio, reflexos tremendo na correnteza. Meu celular vibrou uma última vez. Meu pai, de novo. Deixei tocar até cair na caixa postal. A mensagem dele chegou 1 minuto depois. Voz áspera, cansada. "Sua mãe está arrasada. As pessoas estão comentando. Eu não sei o que você estava pensando, filho, mas você provou o seu ponto. Espero que tenha valido a pena." Eu apaguei sem ouvir 2 vezes. Algumas lições não precisam de nota. Quando a chuva finalmente parou, abri a janela. O ar cheirava a terra molhada e fumaça distante. Pela primeira vez em anos, senti que o dia me pertencia. Sem viagem, sem sorrisos forçados, sem aplausos para uma performance em que eu não acreditava. Apenas quietude. Em algum lugar lá em Campinas, a mesa continuava posta, pratos intocados, todos se perguntando quem culpar. Pela primeira vez, não era eu. Apaguei a luz da cozinha e sentei no escuro, a cidade zumbindo além do vidro. Naquele silêncio, eu quase podia ouvir o eco da minha própria risada quando criança, lavando pratos, minha mãe gritando ordens, meu pai erguendo um brinde à família. Parecia assistir a um filme antigo, com o som mudo. Você sabe o que foi dito, mas não se importa mais em ouvir. A cadeira vazia era minha, sussurrei, e eu decidi mantê-la assim. Então fechei a janela, servi o resto do café e deixei o silêncio terminar a frase por mim. 3 dias depois do Natal, acordei com o som do meu celular vibrando no balcão. Uma mensagem da minha mãe, curta e estéril como um comunicado de imprensa. "Sentimos sua falta. Vamos superar isso." Sem desculpas, sem assumir a responsabilidade. Apenas a tentativa usual de enterrar a bagunça antes que alguém pudesse sentir o cheiro. Eu encarei as palavras até elas embaçarem, então bloqueei a tela. 1 hora depois, tia Patty ligou. Sua voz era cautelosa. "Silas, sua mãe está dizendo às pessoas que você sabotou o jantar de propósito. Ela diz que você tem estado instável ultimamente." Eu ri uma vez, um som seco que não parecia meu. Claro que disse, todo show precisa de um vilão. Na noite seguinte, meu pai ligou pela 3ª vez naquela semana. Seu tom era tenso, ensaiado. A voz de alguém carregando uma mensagem em que não acreditava, mas tinha medo demais para não entregar. "Você envergonhou sua mãe?" ele disse. "As pessoas estão comentando." "Se a reputação dela importa mais para ela do que o filho dela", respondi, "então perder o prestígio foi a coisa mais justa que eu poderia dar a ela." Ele exalou lentamente, o som de um homem procurando algo seguro para dizer: "Você foi longe demais." "Não", eu disse baixinho. "Eu só parei de acompanhar." Acabou. Houve silêncio na linha. O tipo que lhe diz que a conversa não é sobre compreensão, é sobre contenção. "Você deveria ter falado com ela primeiro", ele murmurou. "Você sabe como ela é." Eu sorri, sem calor. Esse é o problema, pai. Eu sei." Então, encerrei a ligação. No fim de semana, a história havia se espalhado como fumaça. Um primo mandou mensagem: "Ei, cara, tudo bem? Ouvi dizer que você teve algum tipo de surto." Outro escreveu: "Por que você estragaria o feriado
só para provar um ponto. Eu não respondi a nenhum deles. Em vez disso, abri meu diário e comecei a escrever. Se eles precisam que eu seja o quebrado para manter a imagem deles intacta, eu deixarei. Melhor um louco com a verdade do que um mentiroso com uma audiência. As palavras me firmaram. Há uma calma estranha em perceber que você não deve mais a ninguém a sua versão da história. Naquela noite, meu celular vibrou novamente. Tia Paty havia enviado um áudio. Apertei o play. A voz da minha mãe, baixa e deliberada, encheu a sala. O Silas sempre foi assim, ela estava dizendo. Sempre a vítima. Ele precisa de ajuda. Eu tentei de tudo. Houve risadas do outro lado da gravação. Alguém concordando, alguém alimentando sua pena. Eu ouvi 2 vezes, não porque duvidasse, mas porque queria ouvir o tom exato que ela usava quando me reescrevia. Não foi raiva que veio, apenas uma dor surda e familiar. O mesmo som que eu lembrava de quando tinha 15 anos, de castigo por desrespeito, depois de dizer a ela que não queria organizar outro jantar para pessoas que nunca me olhavam nos olhos. Lá fora, o vento aumentou. As luzes da cidade sangravam através da janela marcada pela chuva. Encostei-me no balcão e sussurrei. Ela não está se defendendo. Ela está reescrevendo a peça. Percebi então que eu não tinha realmente ganhado nada. Ainda não. Fazer a comida desaparecer tinha mostrado o reflexo dela para a multidão, mas ela já estava pintando sobre o espelho. E desta vez eu teria que aparecer pessoalmente. Não como uma ideia ou um boato. Como eu mesmo. Quando chequei meu celular novamente, o nome da tia Paty apareceu mais uma vez. Ela está me cortando, dizia o texto. Me removeu do grupo da família. Encarei a tela, sentindo um tipo de tristeza antiga e azeda. A doença estava se espalhando. A cura teria que ser pública. Fechei meu caderno e murmurei para a sala vazia. Se eles dizem que estou louco, que digam. Pelo menos, eles estão finalmente te dizendo meu nome. E com isso, o plano se formou. Simples, silencioso, preciso. A próxima reunião seria no Ano Novo. E desta vez, eu levaria um convidado que eles não poderiam apagar. Quando fui para a cama naquela noite, o sono veio tarde. Antes de apagar a luz, escrevi mais uma linha no diário. Quando eles te chamam de instável, geralmente significa que você parou de seguir o roteiro deles. Fechei o livro e deixei o escuro se acomodar. O silêncio ainda estava do meu lado. No dia 30 de dezembro, a chuva em São Paulo deu uma trégua. Eu estava terminando um projeto, atrasado, quando a tia Paty ligou novamente. Sua voz estava afiada, de frustração. A Elaine está dizendo a todos que você está com vergonha demais para vir para casa, que não aguenta encarar a família. Eu não respondi imediatamente. Apenas observei a tarde quente e úmida lá fora, o ar pesado. Então talvez, eu disse finalmente, devêssemos surpreendê-la. Na manhã seguinte, liguei para minha avó, Evelina, que morava a rua 1h30 de distância, em Sorocaba. Não nos víamos há anos. Minha mãe tinha se certificado disso. Quando ela atendeu, sua voz carregava aquela suavidade do interior que o tempo não conseguia apagar. Silas, ela disse, o que está errado? Nada está errado, eu disse a ela. Eu só acho que está na hora de você ver a família de novo. Houve uma pausa, então uma risada seca. Se é a verdade que você está procurando, eu vou. Mentirosos ficam nervosos quando você convida testemunhas. A véspera de Ano Novo estava quente e úmida. Eu dirigi pela rodovia dos Bandeirantes com a vovó no banco do passageiro, o ar-condicionado, zumbindo, um cheiro de hortelã enchendo o carro. Ela observava a paisagem verde passar lá fora. Tem certeza que quer olhar nos olhos deles? Ela perguntou. Agarrei o volante. Não tenho certeza, eu disse.
mas eles precisam olhar para mim. Ela assentiu uma vez e não disse mais nada. Quando paramos em frente à casa em Campinas, a entrada estava cheia de carros. As janelas brilhavam quentes e douradas, silhuetas se movendo atrás das cortinas. Por um segundo, quase girei a chave de volta. Então, lembrei do silêncio no Natal, da mesa vazia, do pânico do meu pai, da negação da minha mãe. Eu saí. Vovó me seguiu, sua bengala batendo na calçada. A porta se abriu antes que eu batesse. O zumbido da conversa morreu instantaneamente. Meu pai congelou no meio de um gole, o copo tremendo em sua mão. O sorriso da minha mãe endureceu em algo quebradiço. Feliz Ano Novo, eu disse, calmamente. Então, dei um passo para o lado. Eu trouxe alguém que está esperando há muito tempo para ver vocês. Vovó Evelina deu um passo à frente, seus olhos afiados sob os cachos grisalhos. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Mãe, o que você... Relaxe, querida, disse a vovó, a voz clara e calma. Eu só vim ver o que você construiu na minha ausência. A sala ficou imóvel. Eu podia ouvir o estalar do gelo nos copos, o tic-tac do relógio acima da lareira. As pessoas se mexeram em suas cadeiras. Meus irmãos olharam para baixo, sem saber se sorriam ou se escondiam. Minha mãe gesticulou rigidamente. Bem, entrem, então. O jantar estava servido. Pernil, lentilhas, farofa, tudo arranjado perfeitamente, como se a precisão pudesse torná-lo pacífico. Sentei-me em frente a ela, vovó ao meu lado. Por alguns minutos, todos fingiram. Então, vovó se inclinou para a frente, semicerrando os olhos para a travessa à sua frente. Você comprou essa farofa pronta, Elaine? O garfo da minha mãe congelou a meio caminho da boca. Não, ela disse, forçando uma risada. Eu mesma fiz. Vovó sorriu, um sorriso fino. Assim como você fez esta família. As palavras caíram como talheres batendo no azulejo. Ninguém se moveu. Olhei para o meu prato para esconder o vislumbre de satisfação que quase pareceu cruel. O silêncio se estendeu até que alguém tossiu, tentando reiniciar o show. Quando a refeição terminou, levantei-me para ir embora. Papai me seguiu até o corredor, sua mão pesada no meu ombro. Você envergonhou sua mãe de novo, ele disse baixinho. Você não precisava trazê-la. Eu me virei para ele. Eu não a envergonhei. Eu trouxe de volta a parte da família que ela fingia não existir. Ele deixou a mão cair. Você não entende como é viver com... Eu entendo perfeitamente, cortei. Você apenas aprende a sobreviver fingindo. Sua boca se abriu, depois se fechou novamente. Atrás dele, eu podia ver minha mãe, parada, rígida, sussurrando para os convidados, seu sorriso esticado demais. Lá fora, a chuva de verão tinha parado, deixando a noite abafada e clara. Vovó pegou meu braço enquanto caminhávamos para o carro. Você se saiu bem, ela disse. Você não precisa gritar para vencer. Eles perderam no momento em que ficaram sem palavras. Eu assenti, vendo minha respiração embaçar no ar frio do carro. Na volta para Sorocaba, ela me contou algo que eu não sabia. Sua mãe nunca me convidou para o seu casamento, ela disse suavemente. Disse que eu a envergonharia. Disse que as pessoas pensariam que viemos da roça, não de dinheiro. Agarrei o volante com mais força, sentindo a velha dor pulsar novamente. Ela apagou você, eu disse. Ela apagou qualquer coisa que a fizesse se sentir pequena. Vovó sorriu fracamente. É por isso que pessoas como ela não suportam a verdade, Silas. Ela as torna humanas. Quando cheguei em casa, em São Paulo, a chuva recomeçou.
Meu celular se iluminou com novas mensagens, prints da tia Patty. Minha mãe já havia mandado mensagem no grupo da família. Silas agiu estranhamente esta noite. Estou preocupada com seu estado mental. Encarei aquilo por um longo tempo. Depois virei o celular para baixo. Lá fora, o rio brilhava fracamente nas luzes da rua, seguindo em frente, como os rios sempre fazem. Naquela noite, antes de dormir, fiquei perto da janela e vi meu reflexo no vidro. As luzes da cidade atrás de mim o fraturaram em pedaços. Meu rosto espalhado, como um espelho quebrado. Em algum lugar sob aqueles cacos estava o rosto dela também, orgulhoso e assustado, e cansado de estar errada. Eu não sei o que realmente é justiça, sussurrei. Mas esta noite, eu vi minha mãe claramente pela primeira vez, não nas luzes do feriado, mas no espelho rachado em sua mesa. Então apaguei a lâmpada e deixei a escuridão guardar o resto. Uma semana depois do ano novo, meu celular tocou logo após o pôr do sol. A voz da minha mãe estava calma e seca como um e-mail comercial. Domingo, às 19h, ela disse. Vamos jantar. Precisamos conversar. Eu quase ri. Depois de tudo, ela ainda chamava isso de jantar. Tia Patty me disse, vá. Se você não for, eles fecharão a história sem você. Então eu fui. Não para fazer as pazes, mas para encerrar a performance. A casa em Campinas parecia menor do que eu lembrava. O céu cinzento, pressionando para baixo, o ar úmido grudado nos degraus da varanda. Fiquei do lado de fora por um longo momento, ouvindo o zumbido abafado do tráfego ao longe, antes de abrir a porta. O cheiro me atingiu primeiro, produto de limpeza de limão, perfume, uísque. A colônia do meu pai, misturada com o mesmo purificador de ar que minha mãe usava há décadas. Cada aroma carregava uma memória que havia sido esfregada até ficar limpa demais. Na sala de jantar, ela estava sentada na cabeceira da mesa, a postura rígida como porcelana. Meu pai estava encostado na lareira, uma mão em volta de um copo. Leonardo e Carolina estavam lá também, ambos fingindo ler algo em seus celulares. Estou aqui, eu disse. O som da minha voz parecia não pertencer mais àquela casa. Minha mãe ergueu os olhos, a expressão dura. Você tem alguma ideia do que fez? Você envergonhou esta família. Você me envergonhou. Eu continuei em pé. Não, mãe. Você envergonhou a si mesma. Eu só parei de esconder isso. Ela riu uma vez, curto, agudo. Você cancelou os pedidos só para me machucar. Puxei meu celular e o coloquei sobre a mesa. 2 e-mails, ambos com meu nome nas notas fiscais e horários confirmando os reembolsos. Apertei o play em um arquivo de áudio. A voz dela, clara como cristal. Vamos fazer algo pequeno este ano, só a família mais próxima. Parei no meio. Foi só isso que eu fiz, eu disse. Eu lhe dei exatamente o que você pediu. Um jantar de família sem mim. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido fraco da geladeira no corredor. Meu pai se mexeu, os olhos nos sapatos. Elaine, ele disse suavemente. Talvez ele esteja certo. Ela se virou para ele, a raiva estalando como estática. Não comece você também. Eu estava tentando manter a paz. Eu olhei diretamente para ela. Paz ou aparência? Algo rachou no rosto da. Apenas por um segundo. Então ela gritou. Porque eu estava com vergonha, tudo bem? Eu não suportava todo mundo pensando que eu era uma mãe ruim. A confissão atingiu a sala como um trovão. Leonardo empurrou a cadeira para trás. Mãe, para, eu estava lá. Você disse a todos que ele não vinha. Você disse para não se preocupar com o espaço. Os olhos de Carolina se levantaram do celular. Eu ouvi isso também. Eu só não disse nada. Meu pai esfregou as têmporas. Estou cansado, Elaine.
A voz dele soava menor do que eu jamais tinha ouvido. Olhei ao redor da mesa. A mesma mesa que eu havia polido todo o Natal. A mesma mesa em que eu não fui bem-vindo este ano. Você tem medo de estar errada, eu disse. E toda vez que você mente sobre isso, você nos arrasta junto. Ela balançou a cabeça, tremendo. Você se acha melhor do que eu. Não, eu disse baixinho. Eu só parei de fingir. Empurrei a cadeira para dentro, intocada. Eu não preciso do seu pedido de desculpas, eu disse. Eu só preciso que você saiba que eu cansei. Andei até a porta. Volte aqui, ela chamou. O que você está fazendo? Eu me virei parcialmente, deixando uma mesa pela qual não tenho mais fome. Então, pisei para fora. O ar estava frio o suficiente para arder, e pela primeira vez em anos, eu não senti culpa. Atrás da porta fechada, eu ainda podia ouvir suas vozes. Confusão, raiva, o som de uma história desmoronando. Pensei, a justiça não precisa de audiência, só precisa de testemunhas. Janeiro chegou com céus cinzentos e uma luz limpa. Passei um sábado organizando caixas no meu apartamento. Cartões de Natal antigos, recibos de anos de jantares que paguei, fotos de uma família sorridente que não existia mais. Deslizei tudo para dentro de um envelope grande e escrevi o endereço dos meus pais na frente. Dentro, adicionei um bilhete. Saldo quitado. Joguei na caixa do correio e senti algo levantar do meu peito. Alguns dias depois, uma carta chegou da vovó Evelina. Sua caligrafia tremia, mas ainda carregava autoridade. Justiça nem sempre é barulhenta, ela escreveu. Às vezes é uma refeição sem mentira. Você fez o que minha geração não conseguiu. Você disse, chega. Dobrei a carta e a coloquei ao lado do meu café. Pela primeira vez, eu acreditei nela. Leonardo mandou mensagem naquela tarde. Nos encontramos no café da esquina, o tipo de lugar pequeno com janelas embaçadas e café forte. Ele parecia nervoso, o boné ainda nas mãos. Me desculpe, ele disse. Eu tinha medo dela, como você disse, mas quando você apareceu com a vovó, eu percebi. Ela também está apenas com medo, de estar errada, de perder o controle. Eu assenti. Eu também estava com medo. Eu só parei de deixar o medo fazer minhas escolhas. Sentamos em silêncio, vendo a chuva de verão bater no vidro. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. Naquela noite, meu pai ligou. Sua mãe está na casa da sua tia, ele disse, voz baixa. A casa parece diferente, mais silenciosa. Ele hesitou. Você está bem? Olhei ao redor do meu apartamento. O prato único, secando no escorredor, a planta recebendo luz na janela. Estou, eu disse, melhor do que estive em muito tempo. Ele respirou fundo. Eu fico me perguntando por que esperamos o silêncio para ouvir. Talvez seja a única hora que conseguimos, eu disse. Ele não discutiu. Antes de desligar, ele disse suavemente. Cuide-se, filho. Foi a primeira vez que ouvi a palavra soar como se ele realmente quisesse dizer aquilo. Naquela noite, fiz um jantar simples. Frango assado com batatas, uma taça de vinho tinto. Coloquei um único prato e sentei-me a uma mesa que não parecia mais vazia. Lá fora, a chuva começou de novo, batendo constante na janela como um ritmo antigo, finalmente desacelerando para a paz. Pensei naquela primeira ligação, meses atrás. O pânico do meu pai, o caos, as mesas vazias, cercadas de sussurros. Naquela época, o vazio parecia vingança. Agora, eu via o que era. O começo. Algumas mesas não são feitas para serem preenchidas. Alguns silêncios são feitos para durar. Quando terminei de comer, lavei o prato.
prato e apaguei a luz. A sala ficou quieta. A cidade zumbia lá fora, suave e distante. Eu sussurrei para o escuro. No ano em que meu pai ligou porque a comida nunca chegou, eu aprendi a verdade. A cadeira vazia nunca foi minha perda. Foi minha liberdade. E com isso, eu finalmente entendi. Justiça não é sobre fazer os outros passarem fome. É sobre, finalmente, se alimentar em paz.